Olá pessoal, bom, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto, né? Nós falamos na aula passada sobre as equações de estado de um gás, a equação de Van der Waals, transformações gasosas, e hoje a gente vai falar sobre algumas propriedades moleculares da matéria. A gente sabe que a matéria ela se organiza em 3 estados físicos, né? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, certo? E existem transformações que ocorrem entre esses estados, certo? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre como se organiza a estrutura molecular da matéria em cada um desses estados físicos, tá? Então, a princípio, se você tiver um corpo qualquer, esse corpo ele é organizado em moléculas, certo? Moléculas são conjuntos de átomos com ligações químicas, certo? E existem algumas distâncias entre essas moléculas, certo? Então, a princípio, por uma razão óbvia, o estado gasoso tem o R, a distância entre as moléculas maior do que o estado líquido, que tem o R maior do que o estado sólido. O que isso quer dizer? As moléculas estão mais próximas entre si no estado sólido do que no estado líquido, do que no estado gasoso. De novo, razões óbvias. Pois bem, então, aqui a gente vai falar sobre como se comporta a energia potencial e a força entre duas moléculas em um gás. Então, a gente sabe que as interações entre as moléculas, na verdade, vocês ainda não viram isso a nível universitário, mas vão ver no semestre que vem. Mas existem as forças as forças colombianas, que são as forças elétricas, certo? Então, existem interações elétricas que vocês já viram lá no ensino médio, que é a força devido às cargas elétricas. Então, a princípio, se você tem duas cargas positivas, elas tendem a se repelir, certo? Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem, certo? Só que em uma molécula, isso daqui, esse sistema com vários, porque isso aqui é um elétron, certo? São as cargas elementares. Esse sistema aqui, em uma molécula, certo? Existem cargas positivas e negativas atuando aqui. Então, não necessariamente essas cargas positivas e negativas, elas emanam eletricidade. Mas, às vezes, elas emanam eletricidade positiva, às vezes negativa. E essas interações ocorrem dentro de todos os corpos. Pois bem, na descrição da força, a gente sabe que quanto mais próximas umas das outras uma molécula vai estar, certo? Existe uma força e existe uma energia potencial associada a essa força, certo? Que no caso, quando o R é muito pequeno, as forças entre as moléculas é repulsiva, certo? Por quê? Se eu estou considerando um corpo que tem as mesmas moléculas, as moléculas vão emanar o mesmo tipo de eletricidade. Então, se for positivo, elas vão se repelir. Se for negativo, elas vão se repelir também. Pois bem, então, quando R é muito pequeno, quando essa distância entre elas é muito pequena, a força entre elas é repulsiva, e é isso que ocorre aqui, certo? Então, nesse caso, quando o R é muito pequeno, nessa região aqui, ó, a força é grande e repulsiva, e a energia potencial associada a essa força também é grande e também é repulsiva. Agora, a partir do momento que você vai aumentando essa distância entre elas, você vai chegar num ponto R0 em que a energia potencial é mínima e, tal qual a energia potencial mínima, a força no ponto em que a energia potencial é mínima é zero. Nesse ponto aqui, ó,
em R0, a energia potencial é mínima e a força é zero. Certo? Passando desse ponto, o que vai acontecer? A força ela passa a ser atrativa. Certo? Muito também porque outras interações começam a ocorrer em outras moléculas do corpo. Então, passando desse ponto aqui, de R0, a força começa a ser atrativa, certo? Quando R é maior que R0, a força é negativa, certo? E por ser negativa, a gente está considerando o negativo aqui como sendo atrativo. Pois bem, já no sólido, essas coisas não estão distantes umas das outras, né? A princípio, esses pontos, as moléculas, elas não saem de um ponto, elas ficam presas em uma estrutura. Isso aqui é o que é chamada estrutura cristalina dos sólidos. Então, existe toda uma linha de pesquisa e pesquisadores que estudam isso a vida inteira, que só estudam as propriedades e as características da estrutura cristalina de um sólido, certo? Então, isso é uma frente muito importante, principalmente na parte de engenharia de materiais. E essas estruturas cristalinas, elas variam de acordo com o tipo de molécula. Por exemplo, a estrutura cristalina do ferro, ela é diferente da estrutura cristalina do cobalto, por exemplo, que é diferente da estrutura cristalina do zinco, porque isso depende das forças que interagem dentro desses sólidos, tá? Mas, em geral, esses corpos eles estão presos em pontos, em média, fixos, e eles vibram em torno desse ponto, certo? É lógico que se essa molécula aqui, elas vibram, se ela aumentar a sua vibração, essa vibração aumentada passa para essa molécula, que passa para essa molécula, que passa para essa molécula. E esse aumento da vibração é o que a gente chama de... que a gente já viu, né, no capítulo passado. Transferência de calor por condução. É lógico que se eu aumentar a temperatura aqui, né? Se eu aumentar a vibração, porque eu aumentei a temperatura. Então, essa vibração vai começar a passar para as moléculas adjacentes, assim por diante. Certo? Então, já no líquido, a gente tem um sistema híbrido aí, certo? Então, as distâncias entre essas moléculas aqui, elas são maiores do que nos sólidos, certo? São ligeiramente maiores do que nos sólidos, certo? Só que eles não possuem a mesma liberdade que um gás possui, certo? A liberdade é mais... o movimento é mais limitado do que no gás, certo? Então, com isso a gente... a princípio fecha essa parte de estrutura molecular, certo? A princípio, uma coisa importante também a falar é que em temperaturas muito baixas, todas as substâncias, ou quase todas, estão na fase sólida, certo? Então, se você tiver o hélio, o gás hélio, por exemplo, se você baixar muito a temperatura, ele vai virar um líquido, certo? Então, eventualmente ele pode virar um sólido se você diminuir muito a temperatura. Da mesma forma, se você aumentar muito a temperatura de um sólido por excelência, por exemplo, um bloco de ferro, se você aumentar muito a temperatura, ele vai virar um líquido e eventualmente pode virar um gás, se você aumentar muito, né, acima das suas temperaturas críticas. Então, uma propriedade também importante, que vocês já viram bastante, isso daqui a gente vê muito na parte de química, tá? É o conceito de mol. Então, um mol de um corpo, e a gente vai usar esse conceito de mol quando for falar da teoria cinético-molecular dos gases. Um mol é a quantidade de substância que contém um número de entidades elementares igual ao número de átomos existentes em 0,012 kg de carbono. Então, é um número, é um valor que é
convencionado, certo? A partir do número de Avogadro, tá bom? Então, de modo que a massa molar de uma substância, ela vale o número de Avogadro vezes a massa de uma molécula, certo? Então, se é carbono, então você vai multiplicar o número de Avogadro vezes a massa de uma molécula de carbono, tá? A princípio, assim você tem a massa molar de um corpo, certo? Então isso daqui é mais um detalhe, uma propriedade que a gente vai usar quando a gente for ver na próxima aula teoria cinético-molecular dos gases, tá bom? Então, agradeço a atenção de sempre, até a próxima.